Seu trabalho é por um salário, ou por um propósito, ou por alguma coisa nesse sentido, para que todo mundo entenda ali em casa, pensando assim, ó, como eu poderia definir sistemas de incentivos do ponto de vista que a gente depois vai falar sobre homem e mulher, mas pensando assim, como ser humano, tá? O que te faz ser um ser humano melhor, né? O que me faria seguir os 10 mandamentos, né? Por que não matar, por que não roubar? Ou, ao mesmo tempo, porque você é uma pessoa que se esforça e vai querer construir um patrimônio, vai querer deixar um legado, né? Pensando até em Aquiles, daqui a 1000 anos. Bom, não vão lembrar dos nossos rostos, mas vão lembrar dos nossos nomes. Como é que a gente definiria esse sistema de incentivo? O que nos faz melhorar ou o que nos faz apenas estressar e ser o CEO ou o macaco alfa que vai simplesmente morrer do coração logo? Verdade. Realmente não é nada fácil. Bem, eu acredito que isso depende bastante do grupo que a gente está se referindo. Porque assim, no geral, tá, a maior parte das pessoas, elas têm angústia com falta de direcionamento e de orientação, certo? Então, no geral, elas ainda preferem que haja um certo nível de determinação e de regras pré-estabelecidas para que elas se encontrem. A gente precisa de liderança? A gente precisa de um norte? Eu penso que sim, para a maioria das pessoas. E eu não estou dizendo que as pessoas são inferiores ou elas são superiores. Não é. É só uma característica humana. Algumas pessoas precisam mais de orientação do que outras pessoas. Agora, existem aquelas outras pessoas, que, por exemplo, é o meu caso, que, na verdade, se angustia quando tem demasiadamente orientação e pré-determinação sobre o que eu devo fazer. Então, algumas pessoas, elas vão se sentir angustiadas e perdidas sem orientação, e existem aquelas pessoas que vão se sentir sufocadas com excesso de orientação, certo? Então, assim, até parece que eu vou dar uma de advogado do diabo contra mim mesma, né? Porque eu sou ateia, certo? Mas eu consigo reconhecer que para muitas pessoas a crença em Deus é importante para se estabelecer determinadas regras, para ter um sentido na vida, um propósito, uma orientação moral, certo? Então, o que aconteceu com o período racionalista, iluminista, em que começou com essa remoção da divindade para determinar o que as pessoas deveriam fazer, é que não houve uma substituição, certo? Na verdade, até houve por um determinado período, mas depois tudo ruiu. Então, até determinado ponto, nós tínhamos os deveres civis, como proteger e defender a pátria, certo? Defender e proteger a família. E antes ainda tinha de servir a Deus. Nós removemos Deus e atualmente não existe mais aquele senso de patriotismo também, de servir e proteger a pátria. E hoje em dia as pessoas também não têm mais família, etc. Então elas ficam perdidas. Para que eu sirvo? Por que eu estou aqui? Sim. Por que eu levanto todo dia de manhã para fazer uma atividade que eu considero tosca? Qual é a finalidade disso que eu estou fazendo? Sim. Sabe? Então, eu acredito que muitas das pessoas, elas estão perdidas por falta dessa orientação. Entende? Eu acho que essa ausência de calma no coração, né? Essa angústia, essa coisa do viver amanhã, com certeza eu acho que Deus ajuda muito, né? Porque fica fácil. Bom, por mais que eu tenha acreditar ou não, no mínimo é bom seguir essa regra, porque vai que tá certa e a coisa dá ali. Mas eu acho assim, em um oceano existem poucos tubarões, né? Eu costumo brincar, às vezes brigam comigo que eu sou meio tubarão, não nado para trás, né? Eu só consigo olhar para frente e ir seguindo. Mas tem que ter poucos, e é muito melhor ter cardumes e você ter várias pessoas em um senso coletivo, porque dá mais tranquilidade e sensação de segurança, né? Sim, claro. Porque talvez a coisa mais triste seja a solidão de nadar sozinho no oceano, né? É uma boa metáfora. Além do mais, não existiria sociedade e civilização em desenvolvimento perpétua se fôssemos só feitos de tubarões, cada um fazendo o que quer, cada um inventando e criando e desenvolvendo suas próprias ideias. Nós precisamos de pessoas que estejam ali, mantendo a sociedade em curso. E aí que a gente se refere a essas pessoas que são mais ordeiras, elas são mais coesas. E olha só, São Paulo, por exemplo, eu sou apaixonada por essa cidade, ela é tudo pra mim. E eu não acredito que é uma cidade que seja pra todo mundo.
Na verdade, São Paulo é uma megalópole, uma cidade cosmopolita, excêntrica, totalmente desintegrada e atomizada. Essa cidade é para pessoas excêntricas, para pessoas inventivas, criativas, que comumente são solitárias ou seguem o próprio caminho. Não é uma cidade para pessoas comuns que querem, por exemplo, trabalhar, formar uma família, casar, ter filhos, encontrar um sentido na coesão social de uma comunidade menor. E tem uma outra coisa que é muito relevante no meio disso, é que como a sociedade hoje ela está permeada de inúmeros valores distintos e que não necessariamente vão se conectar entre as pessoas, quando elas forem trabalhar e executar uma determinada tarefa, elas não vão se sentir igualmente reconhecidas na medida do esforço delas. Porque as pessoas, elas valorizam coisas diferentes hoje em dia. Então, muitas vezes, a pessoa, ela vai se realizar, ela vai ter um senso de gratificação na própria vida, na própria profissão, porque ela sabe que aquilo é valioso para o resto da sociedade também. Então, se eu faço alguma coisa que ninguém mais valoriza, quem eu sou? Para que eu sirvo? Eu sou inútil. O que adianta vencer a corrida se não tem alguém na plateia? Exatamente! Ninguém está reconhecendo o que eu estou fazendo. Então, muitas dessas pessoas, na verdade, elas precisam viver uma sociedade um pouco mais coesa, em uma comunidade que reconheça os esforços de cada um. Vamos entender essa história de esforços de cada um, falando sobre essa relação homem-mulher, que é do espectro cinza, que você fala bem, que eu não decorei a palavra ainda, conciliacionismo. Conciliacionismo. Explica do que a gente está falando especificamente, em termos de necessidade, termos de conduta, é simplesmente gratidão. Como é que funciona essa troca? Olha, eu acredito que primeiramente a gente está num momento muito delicado e muito polarizado entre homens e mulheres que eu nunca imaginei que eu fosse presenciar em algum momento, tá? Nós tivemos ali mais ou menos há 150 anos, por aí, 180 anos, o início do movimento feminista da primeira onda. Depois nós tivemos anos 60, 70, 80 a segunda, depois dos anos 90 a terceira, mais ou menos. E agora a gente está... É só referência americana, né? Isso. Porque aqui funcionou um pouquinho... Isso. E aí agora nós temos a quarta onda, digamos assim, e que está muito correspondente à era digital, certo? E o conciliacionismo, ele tem uma disposição, principalmente política, não exatamente teórica, diferenciada, de entender e interpretar as informações que nós temos hoje, tá? Porque, assim, algumas pessoas dizem que eu sou conservadora, outras pessoas dizem que eu sou progressista, mas, na verdade, eu não me considero uma pessoa refém de certos pacotes ideológicos prontos, certo? Então, assim, tem muitas coisas importantes que o feminismo conquistou, muitas teorias que foram desenvolvidas que devem ser aproveitadas, mas também existem muitos erros, certo? E erros tanto de natureza argumentativa ou ideológica, tanto quanto de natureza científica mesmo. Porque a ciência se desenvolveu, nós temos novas informações hoje em dia, existe um nível de multidisciplinaridade muito maior do que anteriormente, certo? Então... por exemplo, o caso sobre a pílula anticoncepcional. Ela foi muito importante para que as mulheres tivessem o acesso e o controle do seu capital reprodutivo, certo? Por causa disso, elas conseguiram atrasar mais a geração de filhos, elas puderam trabalhar mais tempo, etc. Isso, na minha perspectiva, é muito positivo. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos em um momento em que há um questionamento muito grande justamente sobre esse controle reprodutivo sexual da mulher. Porque, supostamente, a mulher hoje ela não tem mais interesse de se relacionar com os homens, justamente porque ela estudou muito, ela trabalhou muito, ela não necessariamente engravida por se relacionar sexualmente com os homens, etc. E aí, a gente está lidando agora com esse pêndulo inverso de querer regredir a estados anteriores à pílula, entende? Então, ao mesmo tempo que eu compreendo, por exemplo, que os homens ficaram para trás em inúmeras profissões, eu acredito que a melhor forma de nós resolvermos esse distanciamento não é necessariamente
cortando a liberdade feminina. Existem outras alternativas, ou pelo menos nós deveríamos dispor a desenvolver outras alternativas que não necessariamente simplesmente colocar um ponto final. Não, eu acredito que as mulheres não devem mais ter liberdade. E o que é mais interessante nisso é que, assim, o que eu vejo, principalmente nessas discussões, é que, primeiramente, os homens, eles não conseguem mais atrair as mulheres através do capital financeiro, porque as mulheres se sustentam sozinhas hoje em dia. E o que necessariamente seria o interessante para que as mulheres ficassem com esses homens seria a personalidade deles. E isso não está sendo suficiente. Entendeu? Criou um vácuo ali. Entendeu? E muitos desses caras, na verdade, o que eles querem? Que as mulheres voltem a ser financeiramente dependentes, não terem mais instrução, porque daí elas não têm outra alternativa, exceto buscar alguém, buscar um marido.